Bora lá, manada. Vamos continuar aqui com a resolução da prova de contabilidade geral avançada que caiu aqui no TRE da Bahia, aqui em 2017. Olha, maravilha, cargo de analista judiciário, especialidade contabilidade. Olha na tela a questão 31. Aliás, se você não viu o outro vídeo, vai lá. Veja o outro vídeo primeiro. São 16 questões de forma totalmente gratuita. Olha aí que maravilha. Questão 31. Vamos lá. Por meio de um contrato de cessão de direitos autorais, uma editora que está sujeita às regras contábeis estabelecidas pelo CPC adquire o direito de publicar com exclusividade determinada obra pelo prazo de 5 anos, esperando um retorno de 10% ao ano. Ou seja, o cara pagou algum direito para ter pagou um valor para ter o direito de explorar determinado livro, tá? Então isso aqui nada mais é do que um intangível, tá? Intangível, ele pagou, ele tem um direito de explorar esses direitos aqui, ó, autorais, tá? Ele tem direito de vender essa bagaça e ficar com essa grana aí. E ele espera ter esse retorno aqui. Maravilha. Considerando os preceitos do pronunciamento contábil do CPC, que disciplinam reconhecimento, mensuração e a evidenciação de intangíveis, que é o CPC, CPO não, CPC. CPC 04, assinale a opção correta a respeito da situação apresentada. Alternativa A diz que o reconhecimento inicial dos direitos autorais adquiridos pela editora deve ser feito com base no valor de mercado. Não, com base no custo incorrido, custo de aquisição. Então começou mal. Intangível é mensurado pelo custo incorrido, tá? Então, a B fala que, dada a expectativa de retorno de 10% ao ano, permite-se que não se aplique o teste de valor recuperável. Não, o teste de valor recuperável é aplicado a todos os intangíveis, tá? Sem exceção. Alternativa C, os direitos autorais adquiridos não estão sujeitos à amortização. É lógico que está sujeito à amortização. Afinal, olha aqui a sua vida útil definida. Lembra disso, hein? Lembra disso. Intangível, cuja vida útil, a gente já até falou isso aqui no vídeo passado, é definida, sofre amortização, Agora, se for indefinida, evidentemente que não, Ora, por que evidente? Ora, como é que é o cálculo da amortização? Vamos raciocinar aqui, pessoal. Vai ser o custo menos eventual aqui, valor residual, dividido pela vida útil, não é? Essa aqui é a fórmula da amortização. Ora, se eu não tenho a vida útil, ou seja, se ela é indefinida, se eu não tenho aqui, ó, uma variável importantíssima para o cálculo da amortização, como é que eu vou amortizar esse cara? Então não tem jeito, né? Então é evidente que aquele intangível que tem uma vida útil indefinida não é amortizado, mas ele passa pelo teste de recuperabilidade normalmente. Tá? Normalmente. Então a C está incorreta. E a D, as características dos direitos autorais adquiridos revelam que eles não podem ser considerados ativos identificáveis para fins de reconhecimento. É lógico que eles são identificáveis. Tem ali um contrato, tal, o cara, olha lá, tem um contrato, ele pagou por esse contrato um valor aí para utilizar ao longo de 5 anos. Então, sobrou aí, as condições da contratação indicam que a editora passou a ter o controle, exatamente, ela tem um contrato com direito de publicar exclusivamente essa obra pelo prazo de 5 anos. Então, aí está corretíssima. Questão bem tranquila. Questão 32, vamos lá. Nessa situação hipotética, conforme previsto pelo CPC, recomenda-se para a empresa com o procedimento contábil. Então vamos ter que ler a historinha aí. Provavelmente, em decorrência da ingestão de alimentos contaminados servidos em uma festa de casamento, 2015, pela empresa contratada para realizar o evento, 5 pessoas faleceram. Pô, belo casamento. Procedimentos legais foram instaurados pelos familiares dos falecidos para exigir o quê? Uma indenização da entidade promotora da festa, que decidiu encarar a disputa o quê? Judicialmente. Por ocasião da elaboração das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, os advogados dessa empresa aí que promoveu a festa, tá ok?
avaliaram o que? Ser provável que a decisão da justiça fosse desfavorável à empresa. Olha a palavra-chave aqui, ó, de reconhecimento de provisão. Lembra? Eu sempre falei isso aí na minha aula, falou provável, meio caminho andado para reconhecer uma provisão. Ou seja, a probabilidade de perda é provável. Tá? Com base na jurisprudência, os advogados puderam estimar o valor. Olha aqui, tem um valor aqui, tá? Então, houve estimativa desse valor a ser desembolsado pela empresa em caso de sentença desfavorável. Então, nessa situação, é evidente que ele vai fazer o quê? Reconhecer uma provisão, afinal, a probabilidade de perda é provável e há aqui um valor a ser reconhecido. Conseguiram estimar esse valor, então é o caso de reconhecimento de uma provisão lá no passivo exigível da entidade. Então, alternativa A, reconhecimento de provisão ativa. Não, ativa não, uma provisão passiva, lá no passivo, né? Então, aqui está errado. B, reconhecimento de uma provisão passiva, perfeito, com base na melhor estimativa do valor que será exigido para liquidar a obrigação. Lembra do lançamento de constituição de uma provisão? Despesa com provisão, então isso aqui afeta o resultado, e crédito em provisão. Provisão para riscos lá no passivo exigível, tá? Então, tá perfeita. Questão 32 é B. 33, vamos lá, em maio de 17, determinada companhia aberta recebeu sem ônus R$7.500.000 relativa à subvenção para investimentos no âmbito da Sudene e da Sudan, tá? Nessa situação hipotética, a companhia deve registrar essa subvenção na data da transação na conta do quê? Quem trata disso aqui é o CPC 07. Geralmente uma subvenção é apropriada no passivo exigível como receita diferida e posteriormente ao longo dos anos a entidade vai dando baixa nessa conta, tá? De receita diferida e vai reconhecendo no resultado parcelas então, dessa receita de subvenção. Tá? Parcelas, então, geralmente, primeiramente, vai para o passivo exigível como uma receita diferida e depois vai reconhecendo aí mensalmente ao longo dos anos essa receita de subvenção. No entanto, aqui tem uma informação ali importantíssima. Olha no enunciado, ele fala que a companhia recebeu sem ônus, não tem ônus nenhum. Tá? Olha aí que maravilha. Aí, nesse caso, esse valor de 7,5 vai direto para o resultado, afinal não tem ônus nenhum. Não tem ônus nenhum. Tá? Então vai para a receita direta alternativa B. Que tal? Vou aproveitar, vai, que é um assunto que o pessoal não domina tanto, vamos conversar só um pouquinho a respeito disso aqui. Sem ônus seria o quê? Aliás, com ônus seria o quê? Imagina que essa empresa recebeu esse terreno, né? Foi um terreno, não sei se foi um terreno. Imagina que foi um terreno no valor de R$7.500.000, mas a Sudene e a Sudan falaram, você vai receber esse terreno, mas você tem que gerar 10.000 empregos ao longo dos próximos 10 anos. Nesse caso, veja que tem um ônus. Existe uma condição para que a entidade receba esse terreno. Suponha que ela vai lá construir uma planta industrial nesse terreno, tá? Então, lembra que eu falei que inicialmente esse 7,5, nesse caso de condição, vai para o passivo exigível. Passivo exigível, afinal, ela tem uma obrigação de empregar tantas mil pessoas ao longo dos 10 anos, por exemplo. Aí ela construiu uma planta industrial, ela vai começar a depreciar essa planta industrial ao longo, por exemplo, sei lá, dos 10 anos também, dos 10 anos, 20 anos, sei lá, qualquer vida útil que você queira, que a entidade espera depreciar. Mas deixa eu parar. De novo, hoje eu deixei o som ligado aqui, aí o antivírus começa a dar aviso aqui, né? Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, suponha lá que ela vai depreciar aquela planta industrial ao longo dos 20 anos. Então, ao longo dos 20 anos que ela vai depreciar essa planta industrial, ela vai reconhecendo, então, ao longo dos 20 anos também, essa receita de subvenção de R$7.500.000, na mesma proporção da depreciação. Mas aqui é sem ônus, Então, se não tem ônus, não tem obrigação nenhuma, já reconhece direto como receita, tá? Aí, certamente, algum aluno pensou, mas EAC que fala de reserva de incentivos fiscais, eu lembro que o professor falou que a receita de subvenção pode ir para a reserva de incentivos fiscais. Pode mesmo, pode. Não é um dever, pode. Então, essa receita que transitou pelo resultado, tá? Transitou pelo resultado. E lá no resultado houve um lucro.
essa receita aqui, ó, né? Essa receita, essa parte do lucro proveniente dessa receita de subvenção pode ser destinada aonde? Ao PL, aqui em conta de reserva de incentivos fiscais. Então é uma faculdade. Olha que o enunciado fala nessa situação hipotética, a companhia deve, tá? Então deve transitar pelo resultado, tá? Não pode ir direto para o PL, tem que transitar pelo resultado, tá? Aí se a companhia achar que deve enviar essa parte do lucro, né? Ou seja, essa receita para o PL, ela pode constituir a reserva de incentivos fiscais. Maravilha. Questão 34, assinale a opção que apresenta o critério a ser considerado pelas companhias abertas para mensuração de sua receita de prestação de serviço. Receita de prestação de serviço, aqui está lá no CPC 30, ele fala que é o valor justo, tá? Ele fala lá, mensuração de receita deve ser pelo valor justo. Então, a alternativa A fala de valor justo, a contraprestação recebida ou a receber, tá? Ou recebida, se foi à vista ou a receber a prazo, né? Considerando-se a dedução de quaisquer descontos incondicionais, ou seja, comerciais, e bonificações concedidos pela entidade ao comprador. Isso aqui já está correto, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui, CPC 30, item 9. Ele fala que a receita deve ser mensurada o quê? Pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. Item 10 fala que o montante da receita proveniente de uma transação é geralmente estabelecido entre a entidade e o comprador. É mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzida de quaisquer descontos comerciais e ou bonificações concedidos pela entidade ao comprador. Questão literal sobre o CPC 30. Olha aí, como caiu o CPC nessa prova, hein? Você aí que vai fazer o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, você tem dúvida que a sua prova vai ser carregada de conhecimentos literais do CPC? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, tá ok? Então, olha lá. Vou continuar aqui. Questão 35. Ele fala nessa situação hipotética, qual que é a margem de contribuição unitária e a quantidade de ingressos que o comitê organizador deve vender para cobrir todos os gastos previstos para a realização da festa. Tá, então vamos lá. Um grupo de alunos de determinada universidade decidiu organizar um jantar dançante para angariar fundos em prol de uma causa social. Eu imagino que causa social essa aqui é a formatura do fim de ano, né? Deve ser. O comitê responsável pelo evento estimou os custos para a realização do evento, conforme a tabela apresentada a seguir. O comitê organizador pretende cobrar ingresso de 50 pila por pessoa e estima adesão pelo menos de 500 pessoas ao evento. Ele dá aqui, ó, os custos, né, desse evento. Aí tem jantar aqui, R$ 22,00 por pessoa. Tem o convite com o programa do evento mais R$ 3,00. Panfleto para divulgação R$ 500,00. Atração musical R$ 1.100. Aluguel de espaço com clube R$ 900. Garçons e pessoal de apoio R$ 1.600 e decoração R$ 900. Bom, vamos lá. Margem de contribuição que ele quer. A margem de contribuição é dado pela diferença entre o preço de venda e os custos e despesas variáveis, ou seja, custos variáveis e despesas variáveis. O preço de venda foi 50 pila. Aí de custo variável que a gente tem, olha aqui, o jantar é cobrado por pessoa, então é um custo variável. E os convites também é por pessoa, então R$ 3,00. R$ 3,00. O resto é tudo custo fixo, olha, panfleto para divulgação do evento. Veja que ele não falou que por pessoa é R$ 500. Independente de quantas pessoas vão, você vai divulgar esse evento. Esse gasto aqui é fixo. Atração musical também, os caras vão lá, a bandinha está lá. Aluguel do espaço também é um custo fixo, o garçom vai ter que estar lá, é custo fixo, independe de quantas pessoas vão. E decoração do local é um custo fixo. Então, a margem de contribuição aqui, ó, é de R$ 25,00. Isso significa que a cada pessoa que vai nesse jantar, né, há um resultado positivo de 25. Afinal, o ingresso custa 50 e o jantar custa 22 para cada pessoa e mais o convite de R$ 3,00. Aí ele fala assim, qual que é a quantidade de ingressos que o comitê deve vender para cobrir todos os gastos? Isso aqui seria o conceito de ponto de equilíbrio contábil, ou seja, é a soma de todos os custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então, custos fixos mais despesas fixas, vamos lá, é o panfleto de 500, é a atração musical de 1.100,
o aluguel do espaço de 900, garçom de 1.600 e a decoração do local de 900 dividido por 25. Então, isso aqui dá 2.000, 2.500 com 2.500, 5.000 dividido por 25 é igual a 200 convites. 200 convites, 200 ingressos, alternativa D. Ou seja, até 200 convites, o cara está perdendo, né? Está sendo mais caro do que ele vendeu o ingresso, da sua receita. Quando ele vende 200, enfim, ele está tranquilo, porque que ele vender a partir de 200 é lucro. Se ele vender 201, ele vai ter um lucro de R$25, que é a margem de contribuição. Se ele vender 202 ingressos, R$50. E assim por diante. Ele ganha R$25 de lucro por cada ingresso vendido acima de 200. Então ele estima ali 500 pessoas no evento, ele vai ganhar R$300 vezes 25, aí estimado, né? Pode ir menos que isso, pode ir mais também. Enfim, alternativa D. E para finalizar, vamos aqui para a questão 36. Assinale a opção que apresenta o evento que provoca o que? Alteração na estrutura de capital de uma empresa. Especificamente no que diz respeito entre o capital de terceiros mais conhecido aí como passivo exigível, e o capital próprio, conhecido como patrimônio líquido. Então a gente vai procurar algum fato contábil aí que relaciona esses dois grupos, passivo exigível e PL, tá? Então há utilização de reserva de lucro para aumento do capital social. Isso aqui não tem nada a ver com passivo exigível, né? Então debita a reserva de lucro, diminuindo o PL, e credita capital social, aumentando o PL. Não tem lançamento no passivo exigível. Então, esquece a A. A B, venda de participações no capital de outras empresas para aquisição de títulos públicos. Então ele vende um ativo, né? Ele vende um ativo não circulante de investimentos para aquisição de títulos públicos. Pode ser classificado no ativo circulante, se ele tem a possibilidade de venda aí no curto prazo, ou até no ativo não circulante. Então veja que não tem nenhum lançamento nem no passivo exigível, nem no PL. Então esquece. Se alongamento do prazo de uma dívida contraída junto a um banco, ou seja, ele passará essa dívida de passivo circulante para o passivo não circulante. Então ele vai debitar lá o seu passivo circulante, sua dívida de curto prazo, e vai creditar uma dívida de longo prazo. Não há então nenhuma relação aqui desses passivos com o PL, né? Que é o que ele quer. Então esquece a C. A D fala conversão de debêntures emitidas, né? Então a empresa tem debêntures a pagar, geralmente de longo prazo. Mas ele converteu essas debêntures em ações da empresa. Então olha só, ele vai dar baixa nas debêntures a pagar, dando baixa lá no seu passivo exigível, e vai creditar o capital social. Afinal, essas debêntures foram convertidas em ações, aumentando o seu PL. Opa, aí sim, olha lá um lançamento que provocou essa alteração na estrutura de capital de uma empresa. Passou do passivo exigível, o capital de terceiros, para o capital próprio. Então a alternativa D está correta e foi o gabarito do CESP. Agora a alternativa E fala amortização de uma dívida, então eu vou dar baixa num passivo exigível, com ações de emissão da própria empresa. Amortização de dívida com ações de emissão da própria empresa, ou seja, seria a entidade. Aqui ficou estranho, né? Como é que a entidade amortizando uma dívida concedendo ações, né? Estou entendendo que seja com emissão de ações, né? Emissão de novas ações. Então essa aí ficou meio estranha, né? Amortização de dívida com ações de emissão da própria empresa. Bom, como ela poderia fazer isso? Como é que ela pode amortizar uma dívida com ações da própria empresa? Só se ela emitir novas ações. Mas aqui, ó, ele fica claro, ele fala em emissão de ações, né? Olha só, conversão de debêntures emitidas em ações de emissão própria. Aqui ele fala amortização de dívida com ação de emissão própria. É meio estranho isso aqui, né? Bom, de qualquer forma, isso aqui também aumentaria o PL, então a alternativa E também poderia ser considerada correta, né? Também poderia ser considerada correta, bem semelhante à alternativa D. Então, o CESP veio bacana, né? Ele começou mal, lembra?
Ele começou mal, ele falou lá de uma resolução que já foi revogada, referente aos princípios contábeis. Ele começou mal e terminou mal. Aquela questão não tem tanto problema que a gente conseguia resolver com os conhecimentos da estrutura conceitual básica, mas essa aqui, aparentemente, há duas alternativas possíveis, tá? Possíveis. Então, o CESP começou mal e terminou mal. Aí no meio dessa prova foi bem feita a prova, né? Foi bem feita a prova, não vislumbro anulações ou alteração de gabarito, relação das questões 22 a 35. A 21 também acho que não vai ser anulada, mesmo cobrando um conceito de uma resolução que já foi revogada, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha aí no Facebook. Esse trabalho, afinal, se você tem um amigo que vai prestar TCE Pernambuco, esse vídeo vai ser de grande utilidade para ele. Maravilha, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Entre lá em www.igorsintra.com.br. Qualquer dúvida, tem um fórum. Vai lá, se cadastra no fórum, você pode fazer aí as suas perguntas referentes à contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos e análise das demonstrações contábeis. Maravilha, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.